queria que você fechasse os seus olhos por um momento, que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Entenda que você está diante do altar de Deus. A palavra diz que pelo sacrifício de Jesus na cruz, o véu foi rasgado, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos impedia que tivéssemos acesso livre, todos tivessem acesso livre à presença de Deus. O véu foi rasgado. Pelo sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica de todo pecado, nós podemos ter acesso à presença do Senhor. Então, coloque-se diante de Deus. Se o teu coração se constrange por algo na tua vida, que você aproveite esses minutos para pedir ao Senhor: Deus, perdoa-me, lava-me, purifica-me, Senhor. Retira da minha vida, Jesus, aquilo que tem me separado de Ti, aquilo que tem me privado da Tua presença gloriosa, do acesso ao Teu amor, à Tua graça, ao entendimento da Tua palavra. Senhor, vem quebrar todo e qualquer grilhão, toda e qualquer amargura, toda e qualquer corrente ou véu que possa impedir-me de enxergar, de ver, de ouvir, de entender. A Tua palavra, Senhor, nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dá-nos ouvidos, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, temente. Dá-nos ser, Senhor, como um barro maleável nas Tuas mãos, Senhor. Corrige as nossas imperfeições e ajuda-nos, Pai, a crescermos, a nos fortalecermos, a nos alicerçarmos cada vez mais fortemente na Tua palavra, nos Teus preceitos, nos Teus princípios. Senhor, abre-nos o entendimento. É o que nós Te pedimos, Pai, Te glorificamos, porque cremos e vemos o Teu mover no nosso meio, Pai, e Te bendizemos por isso. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há 2 terças-feiras atrás, na nossa célula lá em casa, Deus trouxe uma palavra, assim, até a senhora e Luciano naquela terça não puderam estar lá. Mas Deus trouxe uma palavra que foi muito, muito legal, assim, trouxe um impacto muito, muito gostoso na vida daquelas pessoas, e nossas vidas em geral, todos que estávamos ali naquele dia. E eu fiquei com essa palavra, assim, queimando no meu coração. E eu achei muito interessante que, no domingo passado, de manhã, e meio que continuando à noite, o pastor Aloysio trouxe exatamente o texto, ou um dos textos, né, que traziam a base dessa palavra que foi compartilhada lá na terça-feira. E eu queria, então, compartilhar com vocês, não tudo, né, que foi mencionado ali, porque, obviamente, como a reunião é uma reunião curta, eu mencionei algumas coisas de uma forma mais rápida. E hoje eu gostaria de me aprofundar mais. Então, me aprofundando, também não tenho chance de falar de tudo que foi dito ali. Eu tive que meio que dar uma cortada em algumas coisas. Mas fica, então, um terceiro culto, porque essa palavra eu estou dividindo em manhã e noite. Hoje à noite eu vou estar dando a continuidade dessa palavra. E aí fica para um terceiro culto, em algum outro dia que Deus assim quiser, para que eu conclua a palavra como um todo, de uma forma mais detalhada, mais aprofundada. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Até que te convido que, se você tiver condições, que você venha à noite também
para que você possa ouvir a continuidade do que será dito agora, pela manhã, né? Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1. É a carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. A partir desse capítulo 2, versículo 1, a Bíblia nos mostra 7 cartas do Senhor Jesus a 7 igrejas. E a gente entende que essas igrejas, obviamente que Jesus estava falando com elas, mas não apenas com elas, mas elas representam a totalidade da igreja de Cristo, espalhada em toda a terra. Então, como a Bíblia mesmo diz, que toda a palavra de Deus é inspirada e digna de aceitação para o nosso ensino, para que ela possa nos forjar, nos corrigir, nos admoestar, enfim, nos preparar para termos condições de andar conforme o Senhor Jesus andou. Então, a gente também entende que essas 7 cartas falam conosco, né? Nós como igreja, nós como indivíduos, nós como parte do corpo de Cristo. Mas eu vou me deter apenas na primeira carta, a carta de Paulo, a carta do Senhor Jesus aos Efésios. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu sei que as 7 cartas, nós não temos na Bíblia aquelas 7 igrejas com uma carta de algum apóstolo para cada uma delas. Mas essa nós temos a carta de Paulo aos Efésios, que nos mostra um pouco da história dessa igreja, e um pouco do que foi dito a eles, e um pouco do que foi dito a respeito deles. Então, eu fiquei curiosa de ler de novo com atenção a carta de Paulo, porque eu fiquei pensando, deve ter alguma coisa que está ali mostrando algo mais para a gente entender o porquê de Jesus estar dizendo todas essas coisas. E aí, indo lá na carta de Paulo aos Efésios, já no primeiro versículo, né, não no primeiro versículo, mas no início dessa carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo recebeu notícias de que esse povo que congregava ali em Éfeso era um povo que tinha fé em Jesus e que tinha um grande amor de uns para com os outros. Isso já é uma coisa bastante interessante, porque faz a gente pensar e entender o que Jesus disse a respeito dessa igreja lá em Apocalipse. A fé deles e também ressalta o amor. Daí o apóstolo, ele começa a dizer que ele orava muito pela igreja, né? Para que Deus desse a eles um espírito de sabedoria, de revelação, a fim de que eles conhecessem a Cristo plenamente. É interessante a gente pensar o quanto que isso é necessário, porque quando a gente entrega a vida da gente para Jesus,
quando a gente compreende a obra da cruz, e quando a gente compreende a necessidade urgente que a gente tem de Jesus para que tenhamos acesso a Deus, para nos desvencilharmos de todo o peso que o pecado promove nas nossas vidas, para que nós possamos caminhar debaixo do amor e da graça do Senhor. Quando a gente entende isso, a gente entrega a vida para Jesus, isso é só o começo. Isso é só o começo da nossa caminhada com Deus. A partir daí, o que o Senhor nos convida a fazer em toda a Bíblia é: vem e caminha mais profundamente, penetra mais no entendimento, penetra mais na revelação do que eu quero te mostrar, do que eu quero te ensinar. Vai muito além de você apenas compreender que você precisa de Jesus para a sua salvação. Vai muito além de você compreender que Jesus é a fonte da vida e a fonte de toda a misericórdia, graça e bondade. Vai muito além de tudo isso. Então, é preciso que a gente realmente se aprofunde, que a gente se alicerce em Cristo, que é a parábola da casa, né, que é contada nos evangelhos, que diz que a casa alicerçada na rocha é uma casa inabalável. E a casa construída sobre areia, ela é uma casa frágil, vulnerável, né? Então, é preciso que a gente alicerce fortemente as nossas vidas nessa rocha que é Jesus. Mas como que se alicerça a vida em Cristo? Nós alicerçamos a nossa vida em Cristo cada vez que, nos aproximando de Deus, nós tenhamos isso que Paulo diz, sabedoria e revelação, a fim de conhecerem a Cristo plenamente, a fim de que você possa se aprofundar na visão de Deus, no entendimento de Deus, na proposta de Deus ao homem, naquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Então, o apóstolo explica que Jesus, ele foi colocado como cabeça sobre todas as coisas. Não apenas sobre a igreja, mas sobre todas as coisas. O mundo jaz no maligno, mas o senhorio de Cristo está sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Ele não é apenas Salvador. Ele é Senhor. Então, aqui o apóstolo diz que Jesus foi colocado como cabeça sobre todas as coisas e nós somos o seu corpo, a sua igreja. Daí a importância de nós conseguirmos discernir esse corpo. Se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos discernir o corpo. Eu quero te lembrar que lá na carta que nós lemos de Jesus a essa igreja, Jesus diz, exaltando aos Efésios, que eles discerniram aqueles que não eram parte do corpo, aqueles que se diziam apóstolos e eram mentirosos, aqueles que eram enganadores. Então, é muito necessário que a gente tenha esse discernimento de quem é o corpo de Cristo. E o nosso discernimento não vem por julgamento, porque se nós julgarmos, nós vamos errar. Nós vamos cometer erros gravíssimos de acharmos que alguém é do corpo e outro não é do corpo, quando, na verdade, só quem sabe disso é o Senhor. Porque só Ele sonda a mente e o coração. Só Ele prescruta as nossas motivações e o mais profundo do nosso íntimo. E Ele consegue realmente discernir todas as coisas. Então, é interessante, até falando disso, lembrar da oração de Jesus lá em João 17, que intercede por nós, pela igreja, e ele diz, eu não oro só por esse, mas por aqueles que ainda virão a crer. Ou seja, ainda haverá pessoas que virão a crer, e esses também serão parte do corpo. Então, é importante que a gente tenha o discernimento. E eu tenho pedido muito a Deus que contenha o meu coração, para que eu não me deixe ir pelo meu sentimento, ou por um olhar humano. Eu já há muito tempo eu oro e insisto em clamar a Deus pedindo, Senhor, dá-me a amar o que Tu amas e me aborrecer do que Te aborrece. Porque realmente a gente precisa ter um olfato apurado. Sabe quando você abre a geladeira e você de alguma forma sente um cheiro ruim de comida estragada?
Esse olfato nos livra de comermos comida estragada e passarmos mal por causa disso. Se nós não tivéssemos esse olfato, ou se nós não tivéssemos um paladar apurado, nós iríamos comer a comida estragada. E isso poderia nos levar até a morte. Então, eu peço ao Senhor que Ele apure o nosso olfato e o nosso paladar, para que a gente consiga discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que agrada a Deus, o que aborrece a Deus, aquilo que faz parte do corpo e o que não faz parte do corpo, para que nós estejamos em concordância com o Senhor. Amém? É muito difícil fazer isso com a mente humana. Todos nós cometeremos erros se tentarmos fazer isso dessa forma. Porque a nossa visão é parcial. A nossa visão é limitada. Eu me lembro de uma história que uma vez eu li ou comentaram comigo, eu não me lembro exatamente como que eu... Acho que eu li isso, alguém mandou e eu li. Que diz que um homem tinha 4 filhos. E ele disse, eu queria que vocês conhecessem a minha terra natal. Eu queria que vocês fossem até lá e soubessem de onde eu vim, qual é a minha origem. E ele mandou esses filhos à sua terra natal, mas ele mandou um de cada vez. E cada um desses filhos foi numa estação do ano diferente. Então, um foi no inverno, o outro foi na primavera, o outro foi no verão, o outro foi no outono. E cada filho que voltava trazia uma narrativa diferente. Você foi lá, o que você achou, o que você viu? E o filho trazia uma perspectiva diferente daquela terra. E aí fica até curioso, porque imagina se naquela terra o inverno fosse muito frio e o verão fosse muito quente. Um diria, nossa, é frio demais. E o outro diria, um calor horroroso. Como assim? Você foi no mesmo lugar que eu? Fui. Só que eu fui numa outra época do ano, ou seja, eu tive uma perspectiva diferente. E exatamente porque as nossas perspectivas, às vezes, são tão particulares, tão limitadas, muitas vezes, é muito fácil a gente se enganar. É muito fácil a gente tirar conclusões precipitadas. Então, eu tenho pedido muito a Deus isso, Senhor, me traz esse olfato, me traz esse paladar, me traz esse discernimento e essa sabedoria para que eu possa discernir o teu corpo. E a pergunta que eu quero fazer para todos nós é, quem nós somos? O que quer dizer esse corpo? Né? A quem nós pertencemos e para que propósito? Obviamente, como corpo de Cristo, nós somos a sua noiva. A Bíblia chama a igreja de Cristo a sua noiva. Jesus é o noivo que está às portas para voltar e resgatar a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Somos o seu corpo e Ele é a nossa cabeça. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E como é necessário nós nos lembrarmos disso. Uma propriedade exclusiva, que não está à disposição de quem quiser nela entrar. A propriedade exclusiva, ela tem uma faixa na sua frente, propriedade particular, não entre. Nós somos do Senhor Jesus. Então, aquilo que quer entrar na nossa vida, de alguma forma, tem que ser barrado, se não for vindo da parte de Deus. Se não vier da parte de Deus, tem que ser barrado na entrada das nossas vidas. Não pode entrar, não pode ter acesso, não pode se instalar. E nós vivemos com um único propósito, que é o propósito de glorificarmos ao Senhor, de andarmos como Ele andou, em boas obras, obras que reflitam a sua luz e que reflitam o seu caráter e a grandeza do seu amor. Talvez a gente possa fazer obras que reflitam uma parte disso. Não é o bastante. As nossas obras precisam ser as obras nas quais o Senhor nos preparou para andar. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios. Obras que reflitam a luz de Cristo, revelem o seu caráter e a grandeza do seu amor. O apóstolo Paulo, ele também adverte a esse povo, para que eles não mais andem como andavam antes, como eles andavam antes de se entregarem para Jesus. Porque lembre-se que os efésios eram um povo gentio. Foi um povo que ouviu falar de Jesus
quando isso nunca fez parte da vida deles anteriormente. Como nós. Nós andávamos sem saber o que era. Eu, por exemplo, até eu me converter, eu não entendia absolutamente nada do que queria dizer a cruz de Cristo. Apesar de viver num país cristão, ou intitulado cristão, em que se fala de Jesus livremente, e eu sabia muitas coisas a respeito do Evangelho, frequentava com assiduidade a Igreja Católica, eu sabia muitas coisas do que se dizia o Evangelho, mas eu não compreendia nada do que significava a cruz de Cristo. Então, por conta disso, eu caminhava de acordo com a minha própria visão, de acordo com o meu próprio entendimento. Misturando uma série de informações que procediam do Evangelho, que procediam de outras religiões, de outras adorações que não ao Senhor Jesus, misturando conceitos enfim, filosofias, uma série de coisas, e eu acreditava nessa miscelânea de coisas. Né? Por conta disso, eu caminhava influenciada por toda essa miscelânea. E aqui o apóstolo adverte a esse povo que eles não retornem à prática das obras, né, seguindo a influência desse mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, e nem mesmo os seus próprios pensamentos, nem mesmo a vontade da sua carne. Porque quando nós caminhamos sem Jesus, é assim que a gente vive. Segundo a influência do mundo, segundo a influência dos nossos próprios pensamentos e no impulso da nossa carne. E se a gente for lá em Gálatas, quando fala das obras da carne, a gente vai ver que a nossa carne não ajuda a gente em nada, muito pelo contrário. Ela nos prejudica e nos prejudica muito. Né? Então, é importante que a gente preste atenção nisso. Ele também faz lembrar que, por natureza, nesse passado, quando nós não andávamos com Jesus, e no caso ele está dizendo aos Efésios, que nós éramos filhos da ira de Deus. Por que filhos da ira? Porque vivíamos afrontando e confrontando o propósito e a direção de Deus para o ser humano. Por isso nós despertávamos a ira de Deus. Com a nossa vida em pecado, com a nossa vida em engano, com a nossa vida em equívocos, ainda que pudesse até haver boas intenções no nosso coração. Mas nós éramos filhos da ira. E Paulo diz isso, que vós no passado, dizendo aos Efésios, por natureza, eram filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, os alcançou. Ele resgatou vocês. Há um texto bíblico que diz, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O amor de Deus, Filho dele, Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos transportados de um reino de trevas para o reino do Senhor Jesus. Então, não dá para voltar. Não dá para ficar no meio dos dois reinos. Não dá para ficar no meio do caminho. É preciso se posicionar. Então, ele continua dizendo que nós não fomos salvos por obras, mas que Deus nos ressuscitou para andarmos em boas obras, preparadas por Ele para aqueles que são seus. Nós não somos salvos por obras. Podemos morrer de fazer boas obras, não é isso que nos salva. Não é isso que nos justifica. Porque a Bíblia diz que toda a nossa justiça não passa de trapo de imundície. Como assim? A questão é, o padrão de limpeza de Deus é muito diferente do nosso. É muito diferente do nosso. Então, a gente precisa entender que se eu caminhar na minha própria justiça, tudo o que eu fizer não atende à santidade e às expectativas e à grandeza de Deus. Então, não é isso que me faz chegar à sua presença, não é isso que me justifica, não é isso que faz com que eu agrade a Deus, mas é por meio do sangue de Jesus na cruz, pelo perdão que recebemos dos nossos pecados, pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário, é que nós somos justificados. Pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus, mas também precisamos nos lembrar de que para boas obras nós fomos chamados.
As boas obras fazem parte da vida daquele que conhece ao Senhor Jesus. Então, eu queria te convidar que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 3, porque eu vou começar a ler alguns textos que estão aqui. Eu, até agora, resumi até o capítulo 2, metade do capítulo 3. A partir daqui, eu vou começar a ler alguns textos pinçados. E no 3, versículo 16, a Bíblia diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Você consegue entender que sem esse poder fortalecido no nosso homem interior, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus na nossa vida? É preciso que isso aconteça em nós para que a gente consiga operar a vontade de Deus nas nossas vidas. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Olha como isso é fundo. Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus não nos chama a uma vida rasa com Ele. Ele nos chama a conhecermos a altura, a largura, a profundidade, o comprimento da sua essência. E a essência de Deus é amor. Que assim nós possamos, então, conhecer o amor de Cristo, que não é esse amor tão humano que a gente conhece. É realmente algo que foge ao nosso entendimento, como o apóstolo diz aqui. O amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa, como igreja, se amadurecer, se fortalecer no íntimo de cada indivíduo, com alicerces bem firmados no amor de Deus. O conhecimento do amor de Deus, ele é curador, ele é fortalecedor e ele é estruturador. O ser humano, sem o conhecimento e sem a experiência desse amor de Deus por ele, indivíduo. E nisso eu quero dizer, muitas vezes, você vai na rua, você vai ouvir isso de muitas pessoas, talvez de grande parte das pessoas. Ah, Deus nos ama, Deus ama todos, não é? Só que, quando a gente diz isso, Deus nos ama, Deus ama a todos, Deus é bom, Deus é muito bom, e a gente fala isso de uma forma generalizada, a gente perde a profundidade dessa verdade. A gente só alcança a profundidade dessa verdade quando você tem uma experiência pessoal com esse amor de Deus. Quando você é confrontado, impactado diretamente, pessoalmente, pelo amor de Deus. Eu sei que Deus ama você. Eu sei que Deus ama ao seu irmão que está do seu lado. Eu sei que Deus ama aquela pessoa que acabou de passar dirigindo aquele carro ali na rua. Eu sei que Deus ama a todos, mas quando eu entendo que Deus ama a mim, quando eu consigo enxergar e sentir o amor e os cuidados do Senhor e o olhar dele direcionado a mim individualmente, isso muda completamente o meu olhar ao meu próprio respeito. Quando eu descobri, e isso não foi no ato da minha conversão, eu demorei alguns anos para compreender esse contato direto com o amor de Deus por mim individualmente. E é preciso nós compreendermos que o amor de Deus por mim em nada diminui o amor de Deus por você, ou por qualquer outra pessoa. Porque o amor de Deus é para com todos. Deus amou o mundo, Deus amou a todos. Por isso Ele deu o seu Filho unigênito. Então, é importante a gente entender que não há nenhuma vaidade ou nenhuma arrogância quando nós temos contato e direto acesso ao amor de Deus particular por nós, individualmente.
Quando eu compreendi a essência desse amor genuíno de Deus por mim, o meu olhar para com a minha própria vida mudou completamente. O meu olhar e a minha visão a respeito do meu valor mudou completamente. O meu olhar e o meu entendimento a respeito do que Deus quer fazer através da minha vida mudou completamente. E é importante a gente entender que o que Deus quer fazer através de mim ou através de você não é porque nós somos muito bons. É porque Ele opera tudo em todos, mas Ele opera por meio daquele que se rende a Ele e que compreende os seus propósitos. Porque se nós não estivermos sintonizados com Cristo, Ele pode até nos usar, mas isso não será para benefício nosso, será para benefício de alguém. Você entende isso? É importante que, como a Bíblia diz, quando a gente prega, por exemplo, não só sejam edificados e abençoados aqueles que ouvem, mas também aquele que prega. Quando você estende a tua mão ou ajuda a alguém movido pelo Espírito Santo de Deus, com toda certeza, talvez mais do que aquele a quem você está ajudando, você seja abençoado. E você se sinta muito bem por isso. Então, é importante a gente compreender isso, o nosso lugar. Hoje vocês estão aqui sentados, porque, graças a Deus, temos cadeira e vocês não precisam ficar em pé me ouvindo. Mas o objetivo de Jesus na nossa vida não é que a gente fique sentado. É que a gente seja instrumento de Deus. E a obra do Senhor, através de cada um de nós, é essencial e fundamental. Deus não opera só por alguns, Deus quer operar por todos. E eu volto a dizer o que nós lemos aqui, somos o corpo de Cristo. Se parte desse corpo está paralisado, esse corpo é deficiente. É preciso que todos se envolvam, é preciso que todos exerçam a sua função. E isso é outra coisa que a gente entende quando a gente tem esse acesso direto ao amor e ao propósito de Deus na nossa vida particularmente. Eu entendo qual é o meu lugar nesse corpo. O que Deus quer fazer através da minha vida. Isso me traz significado. Isso me traz individualidade. Isso me traz importância, não para a minha vaidade, mas para que eu me cuide, muito bem cuidado, para que esse papel seja bem realizado. Porque quando a gente não sabe qual é a nossa utilidade e qual é a nossa importância, a gente negligencia a nossa própria vida. A gente negligencia. É impressionante isso. Como que nós só somos zelosos quando nós sabemos a importância do nosso papel. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Você é um simples convidado num casamento. Tudo bem que você possa até caprichar, mas você vai dizer assim, eu também não preciso gastar um dinheiro que eu nem tenho agora para comprar uma roupa nova, eu também não preciso gastar dinheiro no cabeleireiro para fazer um penteado ou uma super maquiagem, porque eu não sou a madrinha, eu não sou a mãe do noivo ou da noiva, eu não sou ninguém de destaque. Então, eu vou me arrumar, obviamente, em honra aos noivos, mas talvez a gente não tenha tanta preocupação assim. Mas quando nós somos a madrinha, o padrinho, né? A mulher é mais que o homem nesse sentido, né? Até porque o homem não tem muito o que fazer, é terno e acabou. Terno, faz a barba e acabou. A gente não, a gente faz capricha de todo jeito, né? Ou a mãe do noivo. Eu me lembro que quando eu fui ser a mãe de noivo pela primeira vez, eu falei, peraí, deixa eu fazer uma dieta, então, vou emagrecer para ficar bonita como mãe do noivo, né? Então, a gente tem essa preocupação. Por quê? Porque o lugar é de destaque. E eu quero que você entenda que o seu lugar é de destaque no corpo de Cristo, aonde você deve operar. Porque eu tenho certeza que se você perder qualquer pedaço do seu corpo, seja ele o mais discreto ou invisível que seja, eu tenho certeza que você não vai querer perder ele. Porque todo o teu corpo é fundamental para você. Então, todos nós somos fundamentais no corpo de Cristo. E é importante a gente entender que o nosso lugar é de destaque nesse corpo. Nós temos um trabalho a fazer nesse corpo e nós não podemos negligenciar. A gente não pode ir de qualquer jeito.
A gente precisa realmente investir, caprichar, zelar para que esse trabalho que Deus outorgou para nós, no corpo de Cristo, seja feito. E ele não será feito por outros. Ele tem que ser feito por cada um de nós. Em nome de Jesus. A gente precisa compreender o poder desse amor de Deus por nós, que muda completamente a nossa realidade interior. E ele nos traz firmeza, ele nos traz segurança, e ele dissipa das nossas vidas a nossa vulnerabilidade. Não tem nada que torne o homem mais frágil do que a sua vulnerabilidade. Saber que eu posso estar à mercê de qualquer coisa. Não. Se a minha vida está nas mãos do Senhor, eu não estou à mercê de qualquer coisa. Eu estou sob os cuidados daquele que não perderá nenhum dos que lhe foram confiados. Porque é isso que Jesus diz na oração de João 17. Pai, eu não perdi nenhum dos que o Senhor confiou a mim. E ele não vai perder nenhum de nós. A falta do conhecimento desse amor nos torna frágeis. A falta de amor em nós nos coloca atrás de frias e de grossas muralhas que nos separam do nosso acesso às pessoas e do nosso acesso a Deus. Cada vez que, diante das dificuldades, diante das lutas, diante da dor, do sofrimento, a gente vai se amedrontando, a gente vai se protegendo, a gente vai construindo os muros à nossa volta para impedir que as pessoas nos firam, para impedir que as dores nos alcancem, a gente vai também se embrutecendo, se esfriando como uma muralha fria e rígida. E estar atrás dessas muralhas quer dizer que, da mesma forma que as pessoas não podem me ver, não podem me alcançar, eu também não posso ver e eu também não posso alcançar. É um isolamento que me separa do amor, do afeto e daquilo que é bom no corpo de Cristo na minha vida e também me separa de Deus. A fonte do perfeito amor é o Senhor. E como Deus não comunga com o pecado, se nós quisermos manter a nossa fonte livre, o livre acesso ao amor de Deus, a gente precisa estar na comunhão com Ele. Então, não podemos estar em pecado. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz. Então, é preciso que a gente vigie a nossa vida e zele pela nossa santidade. E o apóstolo Paulo começa a advertir essa igreja para que eles sejam zelosos no caminhar, para que eles guardem os preceitos do Senhor, para que eles preservem o reto caminho e que eles possam preservar a comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. A nossa comunhão não pode ser apenas com Jesus, ela tem que ser também com o corpo de Cristo. Porque alguma parte do nosso corpo só se conecta com a cabeça? Na verdade, só o pescoço, né? Diretamente conectado, só o pescoço. O resto recebe, por meio dos neurônios, recebe todos os comandos que vêm da cabeça. Mas, conectado diretamente, só o pescoço. A gente precisa ter, se eu sou o dedo mindinho, lá de baixo, eu preciso manter comunhão com o corpo inteiro para que o comando da cabeça chegue até mim. Senão, a coisa não funciona. Então, vá comigo em Efésios 4 agora, no versículo 1. Paulo adverte aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Gente, guarda isso no coração de vocês. Humildade e mansidão. Lembra do texto em que Jesus disse, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. O descanso para a nossa alma, a paz que a gente tanto anseia, o refrigério para a nossa alma, está relacionada à mansidão e à humildade. Aprendei de mim. A gente precisa zelar, porque o coração do homem é enganoso, porque o coração do homem é corrupto, porque o coração do homem carrega vaidade atrás de vaidade. Se você duvida disso, vai ler Eclesiastes.
Nós somos seres extremamente vaidosos. E a gente precisa vigiar isso em nós. Botar um guarda, como quem vigia uma fera, para que essa fera não tenha chance de escapar. A gente tem que aprisionar a nossa vaidade. A gente tem que aprisionar a nossa arrogância. A gente tem que aprisionar a nossa altivez. Então, o apóstolo diz, caminhando, atendendo à vocação a que fosse chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, um ânimo longo, suportando-vos uns aos outros em amor. Este suportando, se você entender o contexto bíblico, na Bíblia como um todo, não é apenas suportando de eu tenho que aturar as fragilidades uns dos outros, mas também de dar suporte, de sermos suporte uns para com os outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Unidade. Um corpo dividido não vai para lugar nenhum. Uma casa dividida não subsiste. A unidade precisa estar entre nós. E sabe o que nos afasta uns dos outros? A nossa carne nos afasta uns dos outros. A nossa natureza pecaminosa nos afasta uns dos outros. A nossa arrogância nos afasta uns dos outros. E as nossas imperfeições. Todos nós temos imperfeições. E as nossas imperfeições nos afastam uns dos outros. E aí eu fiquei pensando como é que Deus pode impedir que isso aconteça. E na minha cabeça só veio uma visão. Todo mundo sabe que se diz por aí que não se deve usar um carro com combustível na reserva. Porque quando o combustível está na reserva, as impurezas da gasolina que pesam e caem para o fundo do tanque, elas acabam sendo levadas para o motor quando a gasolina está raspando o fundo do tanque. Então, a forma boa de se fazer para que o motor seja preservado é usar o carro sempre do meio para cima de combustível, para que o combustível que vá para o motor seja o mais limpo possível, porque a impureza sempre vai para o fundo. E eu fiquei pensando que é isso que tem que acontecer com a gente. Nós temos que ser levados pelo Espírito Santo a tal nível que nas águas desse Espírito a gente não tenha pé para pisar no chão. O chão está lá embaixo e a gente está com o pezinho assim, sobre as águas, nadando sobre as águas. As nossas impurezas, nessa situação de o Espírito Santo nos levar às águas profundas, elas vão para o fundo. E como o nosso pé não chega no fundo, essas impurezas não nos ferem. Essas impurezas não nos machucam, porque nós estamos acima delas. Essa é a única forma das nossas impurezas, das nossas diferenças, das nossas fraquezas não nos ferirem. Se nós estivermos verdadeiramente elevados pelas águas do Espírito Santo de Deus. Leia Ezequiel 47, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus nos quer em águas profundas, para que as nossas diferenças caiam para o fundo e não nos dividam mais. E aí, então, o texto continua. Me perdi? Gente, eu tenho que explicar para vocês que eu copiei e colei, entendeu? Então, aqui não tem versículo 4, 2, 1. É o texto. Então, espera aí que eu vou me achar. Só um minutinho. Foi chamado... Tá, então, espera aí. Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu quero reforçar essa unidade. É um só Senhor, é um só batismo, é um só Espírito, é um só corpo. Não tem a minha visão particular. Não tem a sua visão particular.
não tem entendimentos pessoais. É um só. Deus é um só, e Ele se revela por meio da sua palavra. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, é o que Ele se diz ser. É como Ele se apresenta, e a Bíblia está aqui para a gente entender como Ele se apresenta. E o que Ele apresenta a respeito de nós também, porque há um só corpo. Não somos mais de um corpo de Cristo, só tem um. E esse corpo tem que ter unidade, conformidade, harmonia. Não pode ser um corpo Frankenstein, tem que ser um corpo ligado em harmonia. E aí o apóstolo continua. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Presta atenção nisso. Concedeu dons aos homens. E em cima ele diz, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Lá no versículo 11, ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos... Espera aí que eu vou parar aqui, porque tem muita coisa aqui importante. Muita coisa importante. Vamos voltar um pouco. Ele diz o seguinte, dons foram distribuídos. O dom foi distribuído a mim, glória a Deus por isso. Só para mim? Não, deu para o pastor Heitor também, glória a Deus. Só para ele? Gente, para todos nós. Todos nós fomos agraciados com dons. Para que eu recebo o dom? Para a edificação do corpo. Se eu não faço nada com o meu dom, se eu enterro o meu talento, o que acontece? Além de eu ser reprovado por Deus, como diz a parábola, eu também deixo a minha parte do corpo inoperante, inativa, improdutiva, morta. Então, é preciso que a gente entenda isso. Ah, mas eu não sei qual é o meu dom. Busque saber. Busque saber o que Deus espera de você, no seu corpo, na sua obra. Busque saber, porque senão você está sendo negligente e inoperante. Você está sendo inativo e infrutífero. E a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto vai ser cortada e lançada fora. Vai fazer falta o que você não está fazendo ou o que eu não estiver fazendo. E aí ele diz, para que os dons? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos nós, cheguemos à unidade da fé. Olha o que eu falei das águas. A unidade da fé, não tem mais divisão. Ah, eu creio assim, eu creio assado. Ah, é assim, não, é assado. Não, é a unidade da fé, porque nós somos elevados pelas águas do Espírito que nos traz a sabedoria e o discernimento necessário para que a gente entenda o que a palavra de Deus diz. E aí diz, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Nós não somos chamados para nos mantermos infantis no Evangelho. Deus quer nos levar à estatura de Cristo. Nossa, mas eu estou a léguas de Jesus ainda. Estamos mesmo. Mas a gente tem que continuar andando para alcançar esse objetivo. Alcançaremos esse objetivo lá na glória. Mas até que eu chegue à glória, eu preciso estar crescendo dia após dia. Eu preciso estar me desenvolvendo dia após dia, estando cada vez mais à semelhança de Jesus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Qual é o problema de ser menino, de ser criança? É que nós não temos maturidade, não temos conhecimento suficiente, não temos a expertise necessária para discernirmos, para cheirarmos e identificarmos o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, nós somos levados de um lado para o outro, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem
ao erro. Gente, a gente tem que ter cuidado. O engano, ele não vem declaradamente engano. Ele vem sorrateiramente como engano. Ele vem disfarçado de meias verdades. Porque se ele viesse escrachadamente como engano, todos nós o resistiríamos. Mas ele começa com uma verdade, e depois essa verdade é distorcida, ela é deturpada, até que a gente fique completamente enredado pelo engano. Por que que é feito dessa forma? Porque é feito astutamente. E é feito astutamente somente pelo diabo? Não, pelos homens. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se o homem está sendo usado pelo diabo ou não, isso aí é bem provável. Mas nós também nos equivocamos. Eu não sou do diabo, eu sou de Jesus. Mas eu também posso me enganar. E na hora que eu me engano e que eu influencio outra pessoa pelo meu engano, eu estou sendo instrumento para distorcer algo que vem da parte de Deus. A gente precisa ser maduro e ter esse discernimento. E aí continua, mas seguindo a verdade, de novo Paulo diz, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, Paulo passa a advertir que nós temos que ter cuidado com aquilo que nos afasta do corpo. Eu gostaria imensamente de ler tudo que está escrito aqui, que ele fala no versículo 17, depois lá no versículo 20, mas eu estou vendo que a hora está avançando e eu estou ficando preocupada com isso. Não sei se eu leio rápido ou se eu pulo e você lê em casa. Mas ele diz, bom, vou ler rápido. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. As pessoas cometem as impurezas e a consciência já não incomoda mais. Eles estão anestesiados. E aí continua no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo começa a citar exemplos práticos de uma vida reta. Eu vou ter que pular isso, infelizmente. Ele fala para a gente deixar a mentira, falar só a verdade, para a gente irar, mas não pecar, para a gente não furtar, para a gente não usar a nossa boca para falar palavras torpes, palavras que não servem para edificar nada, muito pelo contrário, que só serve para desvirtuar e roubar a graça daquele que nos ouve. E também ele diz para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. E ele fala para que longe de nós esteja a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. Nós precisamos preservar o nosso coração puro. E aí ele diz, sede imitadores de Deus, filhos amados, andai em amor, como Cristo também nos amou. E aí, então, a epístola continua falando da harmonia que deve haver entre os pais e os filhos, da maneira como os empregados devem lidar com os seus patrões e vice-versa. E continua falando também da estratégia que nós devemos usar para nos guardar e nos proteger dessa batalha imensa que a gente enfrenta. E aí Paulo fala da armadura de Deus. O quanto que a gente precisa se revestir da verdade. Revestir da verdade é dentro. A verdade tem que estar pautando o meu interior. E a verdade não é a minha verdade, é a verdade bíblica, é a verdade de Deus, que eu só compreendo pela revelação do Espírito Santo, não é com a minha mente natural. Também vestido da couraça da justiça,
Precisamos calçar os nossos pés com o Evangelho. Lembra que o Salmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Então, esse sapatinho iluminado, que é o Evangelho de Deus, tem que estar no pé da gente. Para a gente andar com esse Evangelho, iluminando o nosso caminho, para a gente enxergar aonde estão os buracos que vão nos prejudicar na nossa vida. Usar o escudo da fé para combater os dardos do maligno e também o capacete da salvação. Acho interessante botar o capacete, né, da salvação. Salvação na cabeça. Por que a salvação está na cabeça? Porque o nosso culto, ele é racional. Ele é racional. Tudo que a gente faz tem que ser racional. Não é um impulso emocional, é a escolha racional. São decisões racionais que a gente precisa tomar. E aí, então, Paulo diz que isso tudo a gente tem que fazer com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com perseverança e clamando a Deus por todos nós. Por cada um de nós, nós temos que estar orando uns pelos outros. E aí Paulo termina essa carta com uma bênção. Ele diz, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gente, essa carta fala inúmeras vezes sobre amor. E é muito interessante a gente ver que o final da palavra é amor com fé. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, sejam com vocês, irmãos de Éfeso. Daí a gente volta, então, para o nosso texto inicial. Lá, a carta aos Efésios. E aí a gente vê o que Jesus disse para aquelas pessoas, né? Jesus ressaltou e exaltou e reconheceu todo o esforço daquela gente. As suas obras, os esforços, a perseverança, a repúdia ao mal, o discernimento que eles tiveram para identificar o que era falso, o que era mentiroso e expurgar isso deles. Ele também reconhece o quanto eles foram fortes para resistir às provações, para não desanimarem, para continuarem ali firmes, alicerçados em Deus e no propósito de Deus. O quanto que eles foram zelosos por preservar um evangelho puro e não deixar que esse evangelho fosse contaminado. Porque ele diz assim, tenho a favor de vocês, tenho, porém, a teu favor, que vocês odiavam as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Jesus diz que ele odeia as obras dos nicolaítas. O que são as obras dos nicolaítas? Os nicolaítas, eles influenciavam o povo de Deus, misturando o evangelho com filosofia, com paganismo, com uma visão humana das coisas. Eles influenciavam e eles induziam as pessoas, os cristãos, a cometerem prostituição e pecado. Essa era a obra dos nicolaítas. E eles odiavam essas obras, eles estavam atentos a identificar essas obras e a expurgar isso do meio da igreja. Coisa que hoje, lamentavelmente, nós vemos existindo dentro da igreja. Esse evangelho misturado com o mundo, com filosofias humanas, com filosofias mundanas, com visões humanas e mundanas dentro de um contexto bíblico. Misturando-se e induzindo as pessoas a muitos erros, a se prostituírem e a pecarem de muitas formas. Eles traziam... Bom, então, Jesus ressalta, né, mas que no meio de todos esses esforços que eles fizeram e foram muitíssimo bem-sucedidos, eles foram negligentes em um aspecto, que foi abandonar o primeiro amor. E aí, eu lembrando da carta de Paulo aos Efésios, em que Paulo foi tão minucioso em dizer como que eles tinham de se alicerçar para que eles não pecassem, mas o tempo inteiro reforçando em amor, em amor, em amor. A gente vê que eles se apegaram e se esforçaram muito para zelar pelas coisas santas de Deus, mas eles negligenciaram no amor. E eu fiquei pensando, gente, por quê? Como assim? Por que eles caíram nesse erro? E aí, a única coisa que eu consigo pensar é que, no meio de tanta luta, no meio de tanta guerra, para resistir os nicolaítas e a influência do mundo sobre a igreja, para não se desvirtuar da palavra santa, para não pecar, para não distorcer, para não
de alguma forma, negligenciar os ensinamentos, não perder esses alicerces genuínos na essência de Deus, diante de tantos embates, caçando aquelas pessoas que eram mentirosas, que se diziam apóstolos e que, na verdade, eram mentirosos. Eles foram se gastando, eles foram se cansando, eles foram se embrutecendo, eles foram se fechando atrás dos muros. Como que eu preciso me fechar completamente para que nada disso me contamine, para que eu não corra o risco de me desvirtuar da essência de Deus. Eles entraram atrás das muralhas para se protegerem de se perderem em qualquer um daqueles detalhes tão importantes dos ensinamentos de Paulo a eles. E quando nós nos fechamos, como eu já disse antes, a gente também perde o contato com o que está do outro lado. E Deus está operando maravilhas lá do outro lado e a gente nem sabe. A gente não vê. Sabe por que a gente não vê? Porque os muros não deixam. A gente fica do lado de fora. E eu me lembrei daquele texto. Eu não ia citar isso por causa do tempo, mas eu preciso citar. Eu me lembrei daquele texto que fala de Samaria sitiada. Quando o povo estava minguando de fome, morrendo literalmente dentro da cidade, sitiada pelos inimigos. E Deus tocou um terror no arraial do inimigo, desbaratou aqueles homens todos, e aqueles homens saíram tão aterrorizados que eles abandonaram todas as armas, todas as comidas, riqueza, cavalos, mulas, roupas, tudo estava ali, em grande abundância. Enquanto a cidade estava minguando, passando fome, as mulheres matando seus filhos para comer. Como que eles iriam saber que aquele arraial estava ali, cheio de provisão para que eles pudessem usufruir? Atrás dos muros? Nunca. Eles nunca saberiam disso. Foi necessário alguém do lado de fora dos muros, para descobrir isso e contar isso para eles. E nós precisamos também ter essas muralhas derrubadas nas nossas vidas, para que o amor possa fluir através de nós verdadeiramente. A prática das primeiras obras. Volta aonde você caiu. Volta. Aonde você caiu, volta aonde você caiu. Para as práticas das primeiras obras. Quais eram essas práticas? Vamos voltar lá para o primeiro versículo que eu li de Efésios 1, Efésios 1, versículo 15. Em que eu ouvi falar e muito me alegrei com a fé que existe em vocês, no Senhor Jesus, e do amor que existe entre vocês. Essas eram as primeiras obras dos Efésios. Foi aquilo que chegou aos ouvidos de Paulo. Uma fé fundamentada em Cristo e o amor uns para com os outros. É isso que a gente precisa voltar para a nossa vida, para que a gente possa realmente viver aquilo que o apóstolo diz na bênção final dele. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Gente, é muito profética essa bênção que Paulo deu aos Efésios. É muito profética, porque lá na frente isso ia acontecer. E Deus sabia que isso ia acontecer. Foi muito profética essa bênção. Precisamos zelar por esse amor nos nossos corações. Senão a gente vai colocar tudo a perder. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Se nós não nos arrependermos, o que a palavra diz é que o Senhor Jesus vai deslocar o candeeiro do seu lugar. Você quer que Jesus te desloque do projeto de Deus para a tua vida? Você quer que Jesus desloque a tua vida do reino de Deus? Você quer que Jesus desloque a nossa igreja do corpo de Cristo? Isso tudo a gente tem que pensar, essa palavra é para a gente. Essa palavra é para a gente. E tem um versículo que eu não li anteriormente, que está em Efésios capítulo 3, que quando o apóstolo Paulo está falando da grandeza do amor, que a gente precisa conhecer a profundidade, a largura, a altura de Jesus e o seu amor, ele logo depois ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Sabe por que o apóstolo colocou esse versículo logo depois daquele? Porque ele sabia que nós não podíamos conseguir isso sozinhos. Conseguir compreender a grandeza, a profundidade, a largura, a altura. A gente não tem como conseguir isso, e nem a plenitude do amor de Deus. Nós não temos como conseguir isso por nossas forças. E aí ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pensar. E eu posso pensar, Senhor, eu posso pensar na grandeza desse teu amor, não apenas por mim, mas através de mim para com o outro. Eu posso pensar na tua grandeza que eu preciso conhecer e que muito eu ainda não conheço. Eu posso imaginar tudo isso, mas aqui diz que Deus faz muito além do que eu posso pensar. Muito além do que eu posso pedir. Por isso, toda a honra e toda a glória é dele. Por isso, por mais usados que nós possamos ser nas mãos do Senhor e que sejamos em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória é dele. Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Sem Ele, nós não chegaríamos aonde chegamos e não chegaríamos aonde vamos chegar, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. E eu quero despertar em você muita, muita fome, muita sede, para que você fique inquieto, para que você queira ser esse instrumento de Deus no corpo de Cristo, para que você queira saber qual é a tua parte no corpo. E se você já sabe, para que você frutifique muito mais do que você já tem frutificado, para que você conheça muito mais do que você já tem conhecido. Porque o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, hoje eu conheço em parte, mas um dia eu vou conhecer como eu sou conhecido. Face a face eu vou ver a Deus como Deus me vê. Então, tem muita mais coisa para a gente conhecer. Tem muito mais coisa para a gente ver. Tem muito mais coisa para a gente saber. Tem muito mais coisa para a gente crescer e aprender. Tem muito mais coisa para a gente viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você se lembre, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Precisamos discernir o corpo. O corpo de Cristo não se mistura, não há comunhão entre trevas e luz. Precisamos discernir o corpo e nos mantermos ligados ao corpo. Feche os seus olhos por um momento. Eu queria convidar os pastores, diáconos, todos que vão estar aqui nos auxiliando na ceia. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Deus de imensa misericórdia, reconhecemos no Teu altar, Senhor, as nossas falhas, as nossas debilidades. Quantas vezes, Senhor, muitas vezes até por zelo de não nos desviarmos de propósitos, de entendimentos que o Senhor já trouxe às nossas vidas, nós nos fechamos, nós nos separamos, nós nos distanciamos e nos isolamos atrás de muralhas, Senhor, com medo de que outros venham nos desvirtuar de alguma forma. Mas, Senhor, Tu não tinhas esse medo. Porque Tu estavas muito bem alicerçado em Deus. Quando Tu andavas no nosso meio como homem, exatamente como somos, com as nossas fraquezas e debilidades, o Senhor não tinha medo, porque o Senhor vigiava, e o Senhor orava, e o Senhor se consagrava, e o Senhor zelava na sua comunhão com Deus. E isso te mantinha firme. De forma que quando o Senhor caminhava no meio do pecador, não era para ouvir o conselho do ímpio, não era para sentar na roda do escarnecedor, não era para bater no ombro do pecador, era para tirar o pecador do pecado, era para amar e perdoar e trazer a vida àquele que estava morto. E nós precisamos fazer isso, Pai. Precisamos fazer duas coisas. O Teu corpo precisa fazer duas coisas. A edificação do próprio corpo e o resgate de outras vidas, para que agreguem-se ao corpo. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. É bem
firmados na tua própria palavra, nesse versículo, que diz que aquele que prometeu todas essas coisas, aquele que é poderoso, aquele que nos ensina todas as coisas, que é poderoso para fazer muito além do que eu possa estar pedindo, ou do que eu possa já ter pedido, ou imaginar, Senhor. O Senhor é aquele que opera essa realidade nas nossas vidas. E nós te pedimos, faz, Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Faz a tua obra, a tua vontade em nós e capacita-nos. E alicerça-nos. E usa-nos. Para que nós mutuamente nos edifiquemos e nos abençoemos, Senhor. E estejamos nos suportando em amor, ajudando-nos uns aos outros a chegarmos até o fim. A estarmos prontos até o fim. Nos arrependemos do nosso pecado, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos lave agora. E nos limpe, Senhor, para que possamos participar da mesa do Senhor. Porque, Senhor, não pode haver impuro no teu corpo. E nós estejamos, Senhor, aqui então, em harmonia, todos nós unidos no teu amor, sem nenhuma barreira. De maneira que o fluxo do teu Espírito vá em todas as partes do nosso ser. Em todos os membros desse corpo. Como uma corrente sanguínea que alimenta todo o corpo, que oxigena todo o corpo. Assim seja o teu Espírito percorrendo todos nós, Senhor. E nos capacitando a podermos hoje e agora tomarmos a mesa do Senhor, fazermos parte da mesa do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque não há nada melhor, não há nada mais glorioso do que sermos parte do corpo de Cristo. Não há nada mais tremendo e nem de maior prestígio ou de maior valor. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus.